Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui reunidos no nosso podcast da Divina Fé, hoje com um super convidado aqui que vai trazer uma musicalidade pra gente. Vamos bater um papo muito bom sobre música e nada melhor do que começar com uma bela canção e também levarmos nosso pensamento para Deus. Vou passar o microfone para que ele se apresente, embora muitos de vocês já o conheçam, né? É uma pessoa muito querida e muito conhecida da nossa diocese, da música católica. E, meu irmão, muito bem-vindo, o microfone é seu, apresente-se, por favor. Alegria toda minha poder estar aqui, né? Eu acho que o podcast já aconteceu na nossa resenha antes-podcast. Teve um pré-podcast. Porque o legal da gente estar entre amigos é que não tem roteiro, né? Um roteiro certo, uma hora certa. A gente se sente em casa, né? Então tudo acaba fluindo naturalmente, né? Para quem não me conhece, eu sou Éder Souza, cantor e compositor da música católica da Diocese de Petrópolis, né? Hoje a gente fala diocese, a gente lembra logo de Dom Gregório, né? Tá indo embora, nosso coração dá uma apertada, né? E a gente fala assim, Jesus do céu. O pessoal lá de Fortaleza às vezes pergunta, Éder, e aí? Como é que é o bispo? E eu falo assim, cara, vocês não têm noção do que vocês estão ganhando e a gente tá perdendo. É verdade. Porque assim, um paizão, né, cara? Um amigão. E assim, o pastor, ele precisa ter o cheiro da ovelha nele, né? E assim, e o legal de Dom Gregório é que ele conhece cada um pelo seu nome. Sim. Isso lembra o bom pastor, né? É, exatamente. Então, assim, é uma característica. Uma das coisas que eu admiro muito, tanto o sacerdote como na área eclesial toda, né? É quando eles não chamam de irmãos, não chamam de caríssimos, mas chamam de filho. É a paternidade divina, né, que vem sobre nós. Então isso faz com que a gente se sinta mais acolhido, né, dentro da igreja e fala assim, opa, eu sou filho. Porque muita gente entra com uma sensação de que não encontrou o seu lugar, né? Tá meio deslocado ali. Então, assim, quando você chama de filho, você tem uma referência paterna e você fala assim, eu tenho com quem contar. Sim. Eu tenho com quem eu posso conversar, eu tenho aonde ficar, né? Então, é uma característica que eu acho muito bonita. Não são todos os sacerdotes que têm, ou bispos, né? Que tem essa, até mesmo por, não sei, costume, né, termo de linguagem, mas eu admiro muito quando eu encontro um padre que nos chama de filho, que há uma identificação de pastor e ovelha, de filho e pai, né? Então essa afinidade. E fechando parênteses, porque a gente é assim, né? A gente abre um e... Falar desse homem, ele é mágico, né, cara? Ele traz uma coisa... E assim, é uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Poder pertencer à Diocese de Petrópolis. A gente vai fazer missão em algumas outras dioceses, estados do Brasil. A gente sente uma saudade da nossa diocese tremenda, porque a formação que a Diocese de Petrópolis nos dá, o ano que a gente pôde participar dos acampamentos, né, são coisas que a gente percebe que carece muito em outros estados. Porque eu lembro que uma vez o Monsenhor Jonas Abib, né, eu já peço a intercessão dele quando eu rezo, eu já suplico a intercessão dele, do Padre Léo, e ele falava assim que os tempos que nós vivemos de radicalidade, hoje, por exemplo, você conseguir pregar sobre viver a castidade é muito difícil. É diferente da nossa época. Sim. Né? Quando a pessoa fala assim, não, você precisa lutar, você não pode se masturbar, você não pode pecar contra a castidade. Aquilo tinha um impacto diferente. A palavra mudou? Não, a geração mudou. É diferente. Entendeu? Hoje você está falando sobre
pregando sobre viver a castidade, viver um namoro santo. Pô, o nego tá pegando o celular aqui, meu irmão, já tá lá não sei aonde, vendo um clipe, vendo sei lá, como se fabrica um drone em casa. Sei lá, tá em tudo quanto é lugar, mas menos aqui. É a tecnologia que aproxima quem está distante para perto, é a mesma tecnologia que afasta quem está perto e leva para distante, né? Quando a gente não... Hora da misericórdia. Então, quando a gente não tem essa educação, né? E nós fomos formados nessa época, né? Em que você ia no banheiro, nos encontros, FAC, Joan, né? Que você ia no banheiro, estava escrito lá, 50% da santidade é educação. E aquilo já mexia com a gente. Então, quando você ia no banheiro, você não deixava papel no chão, né? Porque assim, é muito fácil ser cristão, é muito fácil hoje a gente falar, eu sou cristão, coisa e tal, mas você não se abre para essa realidade, né? De que a santidade, ela começa nas pequenas coisas. Sim. Né? Por exemplo, uma vez eu estava num congresso em Minas Gerais, nas Sete Lagoas, lá um encontro, falando isso, vou mandar o link para ele, Betinho, fundador da comunidade Marca. Grande abraço, meu irmão, te amo do fundo do coração, viu? E nós estávamos lá, e o Jean Beltier, que é um grande pregador também, que é fundador de uma comunidade, e ele fala assim, cara, muita gente fala que é renovado, que é batizado no Espírito Santo, mas o homem batizado no Espírito Santo, quando vai urinar em casa com a sua esposa, limpa o banheiro, ele limpa a borda do vaso quando erra. Não. Né? Então você percebe que é nas pequenas coisas. Né? Não adianta nada você ser, eu sou renovado, sou um homem batizado no Espírito Santo, mas nas pequenas coisas você começa a falhar. Na mudança de atitude, né? Pois é, na mudança de atitude. Tivemos até um podcast aqui com um irmão nosso aqui do Naldinho, e ele falava isso. Falava justamente isso, da renovação carismática. E ele falava justamente isso. Cara, não é o que vai te mostrar se você foi realmente batizado ou não no Espírito Santo, não é o repousar, não é o cair, não é o dançar. É a tua mudança de vida, a tua mudança de comportamento que o Espírito Santo te faz ter. Isso é realmente o que prova que você realmente é um batizado do Espírito Santo. É o que você está falando. São Paulo, ele fala que a renovação do Espírito vem pela mente. Aí a gente fala sobre a metanoia, ou metanoiar, né? Que o seu pensamento, ele precisa mudar, né? Muda pensamento, muda comportamento. E o cérebro, né? A nossa mente é o maior campo de batalha que você pode entrar na vida, dentro da tua mente, né? Então, assim, prega peça o tempo todo, né? Quando a pessoa não se conhece, não tem uma... para poder viver as virtudes, às vezes tem coisas que você luta a vida toda, né? E você não consegue vencer aquilo. Porque, primeiramente, você precisa se conhecer. E você precisa dar nome aos seus problemas. Porque quando você consegue dar nome aos seus problemas, você consegue diagnosticar e você consegue tratar. Né? E quando você conhece, você dá nome aos seus problemas, né? E você começa a tratar aquilo, você começa a combater os erros, os vícios, com as virtudes. Você vai crescendo nas virtudes, né? E quando você não se conhece, tem questão de temperamento, né? do seu jeito, que você vai refreando muitas coisas dentro de você, você tem essa graça de você viver, crescer nas virtudes, né? Mas enquanto a pessoa não se conhece, ela fica igual um cego em tiroteio, né? Aí tem ondas de melhoras, né? Você passa aqui, mas logo ali na frente você tem um rebote. Não criar algo consistente, né? Não criar algo consistente.
E a palavra de Deus fala que isso é uma coisa muito séria, porque nenhum inconstante ele consegue terminar nada. E a Bíblia é tão categórica nisso que ela fala que aquele que perseverar, constância, até o fim será salvo. Porque a gente sabe que a gente vai, durante a vida, a gente sofre sabotagem e muitas vezes a gente se auto-sabota por não se conhecer, né? E aí você não tem essa graça de você crescer nas virtudes, né? E crescer nas virtudes, hoje, eu vejo que às vezes se torna mais difícil o processo de conversão na vida, porque a gente está deixando de lado aquilo que Santa Teresa d'Ávila, ela fala que ele é a inteligência da igreja. Ele é a alma da igreja. E quem é? O Espírito Santo. Nunca foi tão urgente na nossa vida, nos nossos tempos, clamar. Porque ele é a inteligência da igreja. É ele quem nos revela as coisas do alto. É ele que nos revela os mistérios. Porque, por exemplo, ele é chamado de advogado, paráclito, defensor, né? Quando você é levado no tribunal, é você que fala? Não. Não é você que fala. E as linguagens, termos técnicos, quem vai traduzir para você é quem? O teu advogado. É o advogado. Quem advoga a tua causa, a teu favor. No reino de Deus também é assim. O Espírito Santo é aquele que pega as nossas palavras, toda bagunçada, despreparada, ajeita com toda a sua perfeição e apresenta o justo juiz. Por isso que nós estamos perdendo hoje, e muita coisa, porque a gente não tem recorrido a quem nós temos que recorrer. Nós não temos clamado a quem nós precisamos clamar. E às vezes eu fico temeroso, porque muitas vezes a pessoa associa movimento à pessoa. Por exemplo, eu não posso deixar de seguir Jesus Cristo porque alguns traíram quem andava com ele. Né? Eu não posso também falar que isso é errado se é uma inspiração do próprio Deus. Eu não posso diminuir aquilo que ele exaltou. Ou eu não posso, como é que se fala? Trazer para o ordinário, trazer para o natural, para o nosso mundo, aquilo que é sobrenatural e extraordinário. Isso eu estou me referindo a quem? A renovação carismática. Muita gente ataca pensando que está defendendo a igreja, mas a renovação carismática é a igreja católica. Ela é uma inspiração e uma necessidade que Deus acabou suprindo, né, e nos deu para que a gente vivesse os últimos tempos. Eu falo que ela será um dos últimos tubos de oxigênio, mas eu não posso associar a renovação à pessoa. Sim. Porque o que é a renovação carismática? Né? Ela é um mover do Espírito Santo para os nossos tempos? Claro e evidente. Mas ela não é um movimento. Ela precisou ser nomenclaturada, receber o nome de movimento, para que a gente consiga entender. Né? Mas ela não pode ser comparada a um acampamento, um encontro, ou uma... Tem gente que fala, né? Fala assim, de qual igreja você é? Eu sou da Renovação Carismática. Como se fosse uma outra igreja. E na realidade não é. A Renovação Carismática, qual é o nome correto que a gente dá? É a igreja em movimento. Porque o Espírito Santo é esse. Né, que dinamiza, é o dínamo, é aquele que movimenta, é aquele que dá. Mas, infelizmente, o que acontece, né, como a Igreja Católica Apostólica Romana, né,
É divina? É, mas entrou humano, meu irmão. Espera qualquer coisa. Tem um problema aí. Espera a treta que vem. Então, assim, mas Jesus quis contar, né, com nós humanos. Mesmo sabendo de todas as nossas falhas, aí entra um questionamento que muita gente faz, né? Que fala assim, Éder, mas Deus não sabia de tudo isso? Mas claro que sabia, né? É claro que sabia. Ué, claro e evidente. Mas ele sabia que Judas ia negar. Sabia que Judas ia negar. O Salmo fala que antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Ele conhece todos os números das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Olha só, cara. Doideira, né? Então, assim, ele sabe de tudo. Mas aí fala assim, mas como que você responde isso? Eu falei, cara, não tem como te responder. Porque tem coisas que só se harmonizam dentro da mente perfeita de Deus. Mas por que o fulano que era tão bom morreu de câncer? Né? E a pessoa que é tão ruim, ela tá prosperando na vida. Ela tá indo de frente. Cara, eu não vou saber te responder. Isso só se harmoniza dentro da mente perfeita de Deus. Tem coisa que só encontra coerência dentro da mente de Deus. E aí você vai querer entrar lá para eu tentar saber? Cara, a palavra de Deus fala que não somos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. Tanto o céu está distante da terra, como os meus pensamentos estão distantes dos vossos. Sim. Cara, o Provérbios, tem um Provérbios da Sagrada Escritura que fala assim, não queira contar um número acima da vossa capacidades mentais para que isso não gere loucura. É como a experiência mística de Santo Agostinho, que fala que é como tentar colocar a água do mar dentro de um buraquinho, né? Então, assim, tem coisas que a gente só vai saber na glória. Mas quanto a nós cristãos, o que nos cabe? Deus, eu te louvo, te bendigo, te exalto, te glorifico, santo é o teu nome, creio cegamente e obedeço, mesmo sem entender. Sim. É o acreditar, o amar e se entregar de verdade, né? Quando você falava sobre o Espírito Santo, o justo juiz, né? E o nosso advogado, inclusive a leitura de hoje do Evangelho cita, né? Quando fores levado aos doutores, aos sinédrios, aos tribunais, não se preocupe com o que você vai falar, né? Porque o Espírito Santo falará. Hoje recordará de todas as coisas. Então, assim, a renovação carismática, a gente conversou aqui muito no tema e foi sobre... É uma porta, né? A gente vê como uma porta para muitos da igreja, porque muitas pessoas adentram a igreja pela renovação carismática. Sim. Né? Porque a gente até conversava, às vezes alguns movimentos da igreja, elas têm um pré-requisito, por exemplo, encontro de casais, tem que ser casado, encontro de jovens, você tem que ser jovem. A renovação carismática não, ela é uma porta aberta. Essa porta aberta em que a pessoa vai, muitas das vezes não tem nem conhecimento. Algumas realmente pensam assim que a renovação carismática é outra igreja católica. E ali o Espírito Santo age e faz essas maravilhas, né? Então, assim, com essa abertura, né, tão bela que a gente poderia fazer um canto, né, e louvar a esse nosso Deus maravilhoso. O Catecismo da Igreja Católica, no número 623, se eu não me engano, na parte do creio no Espírito Santo, ele vai falar o seguinte, ele fala assim, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porém, é o primeiro que atua na nossa vida quando abraçamos o dom da fé. Primeiro. Porque a fé não é um sentimento, fé é um dom. Então, não depende de você sentir ou não sentir. Ele perpassa, né, as nossas emoções. Monsenhor Jonas Abib, ele falava o seguinte, ele falava que as lágrimas, emoção, é o primeiro sinal visível do toque de Deus na vida do homem. Meu irmão, quando Deus toca, quando a presença dele chega,
quando ele invade um lugar, Nada não resiste. tem como resistir. Não tem. E as lágrimas também é um dom das lágrimas. Né? E quem é o galardoador disso tudo? De onde vêm os dons, os carismas, os frutos? Do Espírito Santo. É Ele. E a gente não pode descredibilizar isso. Eu disse e repito. Nunca foi tão urgente clamarmos o Espírito Santo de Deus para esse tempo como está sendo o nosso tempo hoje. E eu fico pensando assim, diálogo trinitário, Santo Agostinho. O amante e o amado, o pai e o filho. Entre esse amor dado, recebido e doado de novo, nasce uma terceira pessoa. Tanto é que algumas traduções da Sagrada Escritura vai dizer que o amor do Pai foi revelado. E você lembra uma das preocupações de Jesus? Que ele fala assim, no final, o amor de muitos esfriarão. Nós nascemos... Jesus, quando olha só, cara, como é que é o mistério de Deus. Nós nascemos. A igreja nasceu em qual dia? Dia de Pentecoste. Pentecoste. Foi? Uhum. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. Então, eu costumo sempre dizer que quem nasce do fogo não sobrevive longe do fogo. A palavra de Deus, no livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer assim, que não se apague em vós a brasa que ainda fumega. E não se acenda no meio de vós nenhum fogo estranho. Aí nós entramos na parte de associar a igreja em movimento, o movimento da renovação carismática, à pessoa. Porque há momentos, lembra da autossabotagem, da sabotagem, do vigiar, né? Porque Jesus nos chama a vigiar a todo momento. Por isso que a ordem na Sagrada Escritura está vigiai e orai. Não orai e vigiai, mas vigiai e orai. Porque a gente... Cara, a palavra de Deus, acho que se eu não me engano, no livro no Evangelho, eu não lembro do Evangelho, essa carta de São Pedro, ele vai falar assim, que ao seu redor estão os anjos de Deus, te defendendo, lutando, meu irmão, batalhando, decepando, voando cavaco de capeta para tudo quanto é lado. É pata, é chifre, é asa. Então, tipo assim, é uma batalha no mundo espiritual. Aí, mas ele fala assim, que ao vosso derredor, ou seja, um círculo afora, e fala assim que está o leão rugindo procurando a quem devorar. Ou a palavra, algumas outras traduções vai dizendo que o devorador procurando a quem tragar, né? Então, assim, uma brecha que você dá, ele entra adiantando. E aí acontece justamente essa má impressão que fica. Muitas pessoas passaram, sim, pela renovação carismática, e talvez deixaram um carimbo negativo. Mas aquele que suscitou, ele permanece fiel, como diz a palavra de Deus, se não me engano, no livro de 2 Timóteo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel e ele não pode desdizer-se. Ele não pode voltar atrás. Então, a inspiração, o sopro, porque eu costumo dizer que é uma atualização da graça de Deus, a renovação carismática. Jesus entrou, a paz esteja convosco, portas e janelas fechadas, e soprou sobre ele, repartiram sobre eles línguas de fogo. Sabe por quê? Porque tudo que o fogo toca não volta a ser mais como era antes. Uma carne, churrasco, você põe
no braseiro, bota no fogo, ela vai voltar como era antes? Não. Não vai voltar. Tudo que o fogo toca não volta a ser como era antes. A pessoa ela pode até pensar como Pedro, São Pedro, ele quis voltar, né, a sua vida velha. Eu vou voltar a ser pescador porque o mestre partiu e, tipo, cara, não vai dar mais da onda. Deu de cara né? com o homem na porta da Mas cidade. ele foi tocado. Ele foi tocado pelo fogo. E ele já não podia mais voltar, porque ele já não era como antes. Então, essas coisas também, ela identificam muito a nossa vida, porque muita gente vive uma emoção duradoura. Ela vive uma emoção duradoura. Por quê? Há muitos reforços positivos, né? Ela vai ao grupo de oração, ora, levanta a mão, sente arrepio, lágrimas e tudo mais. Perpassou pelas nossas emoções? Perpassou pelas nossas emoções. Mas isso vai identificar e carimbar que Deus só está enquanto acontece isso? Não. Não, jamais. Jamais. Eu não posso dizer isso. Jamais. Porque o padre Leonardo Tassinari, um grande abraço, padre, sua bênção, ele costuma dizer nas adorações dele, né? As maiores coisas foram feitas no silêncio. Né? E assim, verbalizar é importante? É importante, muito importante. Tanto é que Jesus perguntava, né? Ele sabia que o cego queria enxergar ou não. Mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Né? E ele falava que eu veja. Verbalizar é importante, a oração falada é importante? É sim, claro que é. Até mesmo porque depois que eles foram batizados no Espírito Santo dos Apóstolos, junto com Nossa Senhora que estava lá, Pedro saiu dali e começou a pregar, né? E Multidões se converteram. sem contar mulheres e crianças, né? Então, assim, é importante? É muito importante, cara, a oração falada. Mas, assim, o momento de escuta, porque assim, não tem como, cara, você chegar a algum lugar sem saber receber as instruções. Para eu chegar aqui, eu recebi as suas instruções. E como que a gente recebe uma instrução? Quando você se coloca à escuta. É importante falar, porque senão a oração se torna um monólogo. Sim. Não se torna um diálogo de duas pessoas, né? Ela se torna um monólogo, só eu falo. E eu lembro que assim, quando eu comecei a entrar na renovação carismática, na década de 90, que era muito forte lá em Suruí, sempre tinha um momento de escuta. Orávamos, cantávamos, rezávamos, chorávamos, pedíamos perdão, amorização e tinha tudo, mas quando chegava em nenhum momento, a gente tinha um momento da escuta. E ali acontecia a manifestação dos carismas. Porque quando era no momento do silêncio, porque quando eu faço silêncio dentro de um diálogo, eu dou oportunidade para outra pessoa falar. Né? E quando a gente tinha um momento do silêncio, alguém começava a orar em línguas, que esse também é um papo muito legal, né? Porque tem o batismo no Espírito Santo, tem a glossolalia, né? E quando você fala em mistério, né? Então, às vezes, algumas pessoas eram batizadas no Espírito mesmo, começavam a falar em mistério, não na glossolalia, né? Porque você começa e para quando quer, na oração em línguas, né? Que a gente usa, que a gente fala, que a gente reza. Mas no momento ali não. O momento é você dando toda a permissão divina para que o Espírito Santo ore através de você, fale através de você, profetize através de você. E aí, quando a pessoa começava a orar em línguas ali, né, era batizada no Espírito Santo, começava a falar em mistério,
né? E outra pessoa se levantava e começava a interpretar o que Deus estava querendo falar para a igreja naquele tempo. E nunca foi um crescimento tão grande na igreja, porque nós ouvíamos as instruções que o mestre dava para a sua igreja. Ele é o dono da igreja, não somos nós. Exatamente. Né? É ele que tem que direcionar, ele é a cabeça, nós somos membros. E talvez as coisas começaram a descompassar um pouco, foi porque a mão pensou que era a cabeça, o pé pensou que era a mão, e aí as coisas foram perdendo. É a confusão, né? É a obra do maligno mesmo. Não tem jeito, né? Sempre vai ter um soprinho ali, né? Uma vez eu vi um vídeo muito engraçado, interessante, porque era espanhol, o desenho é espanhol, e ele passava assim a pessoa vivendo a Santa Missa. E aí o anjo chegou, se aproximou da pessoa e começou a dar a real visão do que acontecia. Acho que eu lembro desse. Você já viu esse desenho? E aí as pessoas estão na fila da confissão, cara, e tem um monte de demônios assim, né? Pois é. E aí se falar que às vezes a pessoa não está ligada a Deus, né? Como você está falando, não para ouvir o Criador, ele vai ouvir outra coisa. Que não ouve a Deus, meu. Porque assim, existe também um dos dons, que é o discernimento dos espíritos. Né? Talvez você saber quando Deus está falando, aquilo traz um impacto na nossa alma. Né? E nosso Deus não é um Deus de confusão, ele fala e confirma. Né? Mas você saber qual é a voz do coração, qual é a voz do demônio ali, se você não tem uma intimidade com Deus, é um pouco difícil. Né? Muitas vezes a pessoa ela ouve a voz do próprio coração e pensa que é Deus que está falando. Né? Então, ter esse refinamento, né? Essa apuração, é só uma amizade mesmo. Porque eu tenho certeza absoluta. Vamos falar sobre ligação. Você é pai e eu sou pai. Exercemos a paternidade. Meu irmão, pode ter 500 crianças chorando. Tu sabe qual é a tua. Quando der um choro da tua filha, do teu filho, você vai falar, fulano tá chorando. Não tá não. Tá chorando, pode ir lá que é ela que tá chorando. Você sabe porque há uma ligação, há uma intimidade, há uma coisa tão apurada que você não tem como se confundir. A nossa amizade do Espírito Santo precisa ser assim. Porque aí, quando você vier a voz do coração, ou quando vier a voz do demônio, você vai saber distinguir. Não é Deus que está falando. É o Espírito Santo de Deus que está falando. Ou não é Deus que está falando, é o meu coração que está falando. Né? E você vai pedindo a Deus para que se confirme no dia a dia. E como o nosso Deus não é um Deus de confusão, ele vai confirmar, com certeza. Mas por quê, cara? Porque você tem uma vida com Deus. Nós cristãos precisamos entender isso. Cara, a gente não pode viver de encontros. É bom, anúncio do querigma, é importante, crucialmente importante, é muito importante, cara. Mas a gente não pode viver do encontro, a gente precisa ter uma vida. Porque o que faz de você ser uma família dentro da tua casa? Você tem uma vida junto com Verônica. Você tem um relacionamento com ela. Não é um encontro de namorado, você vai e volta para tua casa. Não, você tem uma vida com ela, cara. Então isso estabelece muitas coisas. Quando Verônica olha para alguma coisa, aquela comunicação interna, né? Olha para alguma coisa, tipo, assim, Verônica já viu alguma coisa ali. Acontece isso, cara, porque você tem uma vida, você tem um relacionamento. Há uma comunicação visual, vocês não precisam dizer nada um pro outro. Por exemplo, amor, vou já levar isso aqui, tu dá uma olhada, aí tu fala assim, aí ela falou assim, tá bom então. Você não disse nada. E às vezes para outras pessoas que estão do seu lado,
nem percebeu. Mas há uma comunicação, porque há uma intimidade. Não é à toa que São Jorge Mongó de Almeida, ele cantou perfeitamente entrar na intimidade. Porque tem coisas que só são reveladas na nossa vida quando você tem um relacionamento de verdade. Deus não quer ter um encontro só com você, Ele quer ter uma vida com você, cara. Ele quer ter um relacionamento com você. Ou você estabelece isso, ou você vai vivendo de ondas de fé. Aí você, não, eu conheci a Deus, e aí você tem muitos reforços positivos na sua vida, né? Encontro, aí não deixa a peteca cair, né? Mas em algum momento tu vai ter que se pegar sozinho, irmão. Você faz alusão assim na questão da onda que eu fiquei imaginando, né? Quando você quer que o mar fique constante, é quando você mais mergulha para dentro do oceano. É isso aí. Você passa pelas ondas e depois daquelas ondas você tem um mar constante. E isso é essa abertura que Deus dá. Esse diálogo, esse apresentar-se para Deus, conversar com Deus. Você pode passar por essas ondas. Esses encontros podem te dar, de repente, uma formação que vai te dar um firmamento lá na frente. Porque se os encontros, os eventos não te trouxerem nada para frente, para você mergulhar de verdade no mar, no oceano da misericórdia, de nada adianta, né? Pois é, você vai viver na superficialidade. E você vai tomar caixote atrás de caixote, irmão. Vai parar na areia toda hora. Porque assim, o que acontece, cara? Por que uma onda, ela sempre vem mais forte? É porque às vezes a gente deixa de perceber das pequenas coisas. Né? A onda veio e quebrou. Pá! Se aquela que quebrou, ela puxa mais forte, a onda que vem... Por isso que a galera sempre fala assim, pô, onda boa é a sétima onda. Porque ela vai quebrar. Pá! A outra puxou forte. Ela veio e cresceu mais. A outra veio e quebrou. Pá! Aquela segunda já puxou mais forte que a primeira. Meu irmão, na sétima, aí é tubo, hang 5, hang 10. É manobra em cima de manobra, entendeu? Mas é preciso que a primeira ela puxe mais forte, para que a outra se levante mais forte, né? E aí você pode usar isso para várias áreas da vida, né? Para o movimento, né? Que nós precisamos ter a força, mas começa no pequenino, né? Sim. E as dificuldades das ondas que se levantam, né? Mas que quando você atravessa, você encontra a calmaria, né? Então a gente pede mesmo ao Espírito Santo de Deus que ele nos leve a uma profundidade e um conhecimento, porque é Ele quem revela as coisas do alto. É o Espírito Santo de Deus. Divino amigo, ficai conosco. O Senhor tem liberdade para agir, para falar, para mostrar, para revelar, para curar. Não só nós que estamos aqui, mas as pessoas também que estão em casa, nos ouvindo, seja por qual canal for, na sua televisão, celular, fone, não sei qual é o meio que o Senhor vai alcançar essa pessoa. Mas nós te pedimos, não deixe que a nossa oração, lançada nessa terra, retorne vazia para o céu, mas que ela produza o efeito necessário. Confiamos em Ti, Senhor, no Teu Espírito. Dai-nos a graça. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me
braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Nada é tão belo, Jesus. Nada é tão maravilhoso do que estar na tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, porque ela não nos falta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Acho que agora a gente começa a nossa... Agora a gente começa bem imunizado aqui. Então, querido, ó, é muito bom, né, estar na presença de Deus e falar sobre Deus. A gente fica horas e horas, né? Se deixar, parece ter duas bocas, né? A gente... Que é bom, né? A gente sente essa vivência de Deus, né? Quantas vidas transformadas, né? Inclusive as nossas. As nossas. Principalmente somos as nossas. Testemunhas vivas, né? Exatamente. Então isso é grandioso demais.
te trouxe aqui pra gente bater um papo também sobre a música, né? Porque você é um cara fantástico, né? A gente, cara, desde que... Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, né? Que eu conheci o Carisma, que eu nem conheci o Carisma na época. E já ver vocês cantando, assim, que rapaz, a voz desse cara é impressionante. Taquara, né? Aquele violão. Taquara, nossa, mãe, eu com a voz taquara dessa. E o Jorge com aquele violão mágico. Falei, rapaz, que povo é esse, cara? Que maravilha. Mas assim, cara, como a música é importante, né? Pro caminho da igreja, né? A gente fala... Você citou tanto o Padre Jonas Habib. Paizão, né? São Padre Jonas, né? São Padre Jonas. Futuramente são Padre. já. Já, acredito que já está no coração de Deus, é isso já. E a sua obra da Canção Nova, né? Como a música também transforma vidas. E a gente queria trazer isso aqui também. Você como um músico ainda na nossa diocese, tanta experiência, quantas coisas você já viu, né? A música transformar as pessoas, cara. Já. Assim, eu vim de uma família de músico, né? Pai, avó. Minha avó me ensinou a afinar violão. Minhas tias cantam, primas. Eu tenho uma prima agora que está em Portugal, a Kelinha. Né? Um beijão, Kelinha, para você. Mamãe nova agora, o segundo filhinho. Que benção, Deus abençoe. Né? E meus tios, meu tio Everaldo, foi o primeiro violonista de Suruí, né? Todas as missas, tudo que tinha, só tinha ele. Então foi o pai, né? O formador de todo mundo lá. Assim como o Jorge também é uma inspiração e formação para a gente, né? É um paizão. E não tive como fugir, né, da música. Então eu estava na veia, até tentei. Mas... Graças a Deus não consegui. Mas aí eu não consegui fugir. Então, assim, veio... É muito visceral, né? Eu costumo dizer que tudo comigo é música, né? Esse dia eu estava num carro com um amigo meu e o para-brisa ele tava dando uma cadência. A gente tem esse mal, cara. Pois é, ou a gente começa a bater dentro dali do metrônomo do negócio, ou a gente lembra de música, né? E falou, rapaz, mas tu vê música até no para-brisa do negócio, no limpador, né? Eu falei, cara, música é uma coisa que não tem, né, assim, como a gente fugir. E aí, por exemplo, a minha vida na igreja, ela começou justamente isso, né? Nas parabólicas, né? Porque aí começava a transmissão da Canção Nova, Santa Missa. Eu comecei a caminhar na igreja através de um convite do meu primo, do Gleiciano, também. Beijão, meu compadre, né? Primo, irmão e compadre. E ele me fez o convite para entrar no ministério, Nova Geração, porque eu tocava violão, já tocava violão. E estava precisando de um violonista, porque eu não lembro se o Rodrigo ia sair, tinha um guitarrista e precisava de um violonista. Então eu comecei. E quando eu comecei no ministério, era uma coisa assim muito legal, que também se perdeu. Porque ministério de música é ponta de lança, né? E é uma coisa muito importante saber de onde a gente veio, né? A nossa raiz, a tribo de Levi, né? E tudo mais, a unção, né? Tem coisas que ela só acontece na igreja. Eu espero que muita gente tenha maturidade que eu me faça entender naquilo que eu vou dizer. Que ela só acontece se tiver um levita. Tem chaves espirituais que ela só é girada, a atmosfera só é mudada quando alguém entoa um canto. Quando um levita está ali. Eu não estou dizendo de simpatizante, de pessoas que gostam. Não, estou falando de pessoas que são levantadas por Deus, que têm um ministério. Ela só acontece quando um levita, um músico está ali, ele abre a boca ou toca algum instrumento ali, um acorde, e a parada, a atmosfera daquele lugar muda. Entendeu? Padre pode estar lá,
Os intercessores podem estar lá, mas que não vai acontecer nada. A atmosfera ela só vai mudar quando tiver alguém que entoie um cântico ali. Entendeu? E assim, a nossa história. Por isso que eu nunca fui muito adepto. Fulano toca bem. Chama ele para poder tocar. Meu irmão, banco. Banco primeiro. Vai pro banco, vai ser ministrado, vai ser formado. Sabe por quê? Porque senão a Bíblia fala, cara, que no Antigo Testamento fala assim, olha, eu vou constituir em sinaleiro. Se eu der um sinal e você não repetir aquilo ali, e um justo vier a perecer, você vai prestar conta do sangue daquele justo. Se você adverter, né, essa pessoa e ela não quiser escutar, ela vai perecer e ela mesma prestará conta do sangue dela a Deus. Mas se você for levantado por Deus, meu irmão, e você não chegar para adverter aquela pessoa, falar com ela, meu irmão, não é assim, e ela vier a perecer, você vai prestar conta do sangue dela. E o que a gente faz quando a gente chama alguém para entrar no Ministério de Música? É que você pega um Daniel e joga na cova dos leões. Porque, cara, a palavra de Deus em Deuteronômio, ela vai falar o seguinte, quando fala sobre Lúcifer, antes do tribunal celestial, antes da expulsão, né, dele do céu. Qual era a função de Lúcifer, cara? Antes de ser Lúcifer também, né? Do anjo. Se você perguntasse a Deus o que ele tinha de mais de belo no céu, eu ia apontar para ele. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio fala que a ordem dos tambores estava nele. Ou seja, a música habitava nele. Se ele andasse era um som, se ele piscasse era um som, se ele abrisse as asas era um som. Qualquer movimento emanava dele música. E qual era a função dele? Nos ensaiar aqui na terra, o grande coral, para quando nós nos apresentarmos diante de Deus, apresentarmos a Ele perfeito louvor. E aí você vai entender porque um dos maiores músicos do mundo hoje, um dia já foram cristãos. Se suicidaram, ou entraram no vício das drogas e morreram, um tipo de suicídio, né? Vai acabando com a vida. Ou se não, tá aí cantando, tocando, invocando o demônio hoje, mas um dia já foram da igreja. Né? Porque ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe. Ele sabe. Por quê? Porque ele era o regente no céu. A música habitava nele. A ordem dos tambores estavam em ti. A música habitava nele. Qualquer movimento que ele fizesse era um som que emanava. Então, aí se entrar em demonologia, o início, a origem, o gênesis de tudo isso, é um papo bem fundo e bem extenso, né? Mas assim, falando sobre o Ministério de Música, é importante antes da pessoa ela entrar para o Ministério de Música, ela ter uma formação. Porque você precisa... Porque, cara, que soldado que vai para a guerra sem antes de passar por um quartel? Nenhum. Se passar por uma formação. Você precisa saber quem é o seu inimigo, quais são as estratégias que ele vai usar para poder te atacar, para você não ser bucha de canhão, cara. Porque senão tu vai pro pelotão de frente, primeiro quem vai ser alvejado vai ser você. Porque tu não sabe nem por que você tá ali, meu irmão. Você não sabe nem qual é a função da tua arma. Entende? Você não sabe. Então aí tu pega o cara e joga lá. Entende? Meu irmão, um prato cheio pro inferno. No Atos dos Apóstolos mesmo, o Apolo, ele entra na cidade e começa a pregar, né? E os apóstolos vêm e tiram a não, vai para uma formação, né? Ele passa por uma formação. Pô, o cara era exímio, meu irmão. O cara pregava tecnicamente, o cara falava da Sagrada Escritura.
irmão, de um modo que todo mundo entendia, mas perguntaram para ele, falaram assim, cara, mas você já conhece o batismo no Espírito? Porque aí o negócio vai para o andar de cima. É a formatura. Né? Até então você fica no andar de baixo. Mas as coisas só acontecem no segundo andar. É ali que o mistério começa a acontecer. Enquanto você não sobe, você fica no terreno, no humano. Entende? Mas quando você vai para o andar de cima, aí, meu irmão, o couro come mesmo. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, não conheço não. Então vamos lá, vamos te apresentar alguém, meu irmão, que quando você vai acontecer, tu vai se alucinar. Tu vai ficar pirado, meu irmão. Quando ele te tocar, tu vai ver só. Então, assim, até então, ele não conhecia, né? E Éfeso foi a capital do Espírito Santo, né, cara? Éfeso é a terra de Nossa Senhora. Onde a esposa está, o esposo está também. Mas aí aconteceu uma coisa que acontece na vida do músico também. Porque um anjo vai falar para a igreja de Éfeso, lembra de onde caíste. Vai lá, volta, se arrepende. Pede perdão. Porque se você não fizer isso, eu vou apagar o teu candelabro. Eu vou tirar a tua luz. E na vida do cristão, tudo precisa ser iluminado. Ilumina, meu irmão. Vai fazer um projeto, traz para a luz. Não leva para as trevas, não leva para o oculto, não leva. Traz para a luz. É por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus é luz, e todo aquele que está nele não caminha nas trevas. Traz para a luz, meu irmão. Vai decidir algo importante? Traz para a luz. Vai começar um ministério? Vai convidar alguém para participar do teu ministério? Traz para a luz. Ilumina tudo, cara, na sua vida, para você ter visão clara do campo, das coisas. Porque senão, uma hora vai dar ruim. Caminha na luz. Seja constante. Caminha. Ilumina tudo na tua vida, porque senão já era. Uma hora vai dar ruim. Vai, certeza. E a palavra de Deus fala que, né, que ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Né, mas coloca no ponto mais alto da casa. Essa iluminação estaria acontecendo se ela estivesse debaixo da mesa? Não. Nós estaríamos vendo uns aos outros aqui se essa luz não tivesse ligada. Ilumina, cara. A gente precisa iluminar tudo na nossa vida. A gente precisa trazer para a luz. Entende? Porque a luz não tem comunhão com as trevas, nem a trevas comunhão com a luz. Então, assim, a gente precisa iluminar essas coisas, entendeu? E a gente precisa formar essa galera, cara. Porque se a gente não formar essa galera, vai ser um grupo de amigos que se reúne para cantar, menos no ministério. Isso você faz no churrasco. Marca um café, um bolo de fubá, que sou apaixonado. Tipo, um café na tua casa, vai lá e... Puxa uma música aí. Puxa uma música e vai embora. Menos de ministério de música. Porque ministério de música também é comprometimento. Levita. Eles habitavam no templo, se vestiam de saco, raspavam o seu corpo para poder não ter pecado. Nós estamos falando de renúncia. Nós estamos falando de pagar o preço em ser. Porque muitas pessoas, às vezes as pessoas confundem muito ter. Não, eu preciso estar lá para depois ser. Não. Deus te chama a ser primeiro, para depois ter, depois você estar. Entendeu? Celina, ela tem uma música que ela fala que Deus só trata com aquilo que você é. Meu irmão, rótulo, o Éder cantor, não vai me levar para o céu. O tocar violão do Éder é legal, do Guilherme, legal? Pô, é legal, mas isso também não vai te levar para o céu. Deus só trata com aquilo que você é, cara. Você pode ser um dos melhores empresários, videomaker da vida. Cara, isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a tua vida e o teu relacionamento com Deus. Entende? Deus te chama a ser.
É o que a comunidade Colo de Deus, ela tinha um slogan que ela falava: ser mais que ter. E é isso mesmo, é ser. Entende? Então, assim, você leva um monte de gente a estar num lugar que não era. E aí, cara, porque ministério de música é igual relacionamento, casamento. A palavra cônjuge é uma palavra feia, acho que só existe no português isso. Ela vem de conjugo. E o que é jugo? Jugo são aquelas cangas que coloca na cabeça dos bois para poder arar uma terra, preparar uma terra para o plantio, para a semente. E o que acontece, cara? Quando você pega 2 bois que são de tamanhos diferentes, raças diferentes, forças diferentes, vai dar certo. Não vai dar certo. Um vai puxar e o outro vai fazer força contrária. Você vai dar um passo para frente e 5 para trás. Vai estragar a semente. O solo não vai ficar preparado. Por isso que o arado, eles punham 2 bois de igual tamanho, da mesma raça, com a mesma força. E o que eu digo isso? Cuidado quem você chama para caminhar com você. Cuidado. Mas o cara é excelente, guitarrista, meu irmão, virtuoso. O cara canta maravilhosamente bem. Cuidado com quem você chama para andar com você. Porque ao invés de você preparar o caminho, você vai estragar o caminho. E o Senhor nos chama a preparar o caminho. É à toa que a palavra de Deus fala que más companhias corrompem bons costumes. Né? Então, assim, diga-me com quem anda, que eu te direi quem é. Né? Antes só do que mal acompanhado. Nós estamos falando assim, porque aquilo que Deus nos dá é muito sagrado, Guilherme. É muito sagrado. Entende? E o que nós fazemos é... Deus nos chama a transformar vidas. Entende? Não é um grupo de que você se reúne para você cantar, cara. Não é. É batalha. Batalha. Você está batalhando contra o inferno. Você tá batalhando para aquele pai que tem um vício do alcoolismo sair dali. Para aquela mulher que está traindo o esposo sair dali. São demônios responsáveis por destruir família. Porque assim, no céu, Deus manda os seus anjos, né? Para que nos livre de todo o mal, nosso anjo da guarda. Para que a gente não tropece em nenhuma pedra. Ou para que quando você vai atravessar uma rua, você não seja atropelado, te deu a prudência, né? Te deu cuidado. No inferno está o demônio, que também manda os seus anjos, não comparando Deus e demônio. Sim. Mas estamos falando de monarca. O que é o monarca? O monarca é aquele que está sentado, ele manda e as pessoas obedecem. Ele fala e acontece. E no inferno tem um grande monarca que é Satanás. Então ele fala assim, olha, você vai destruir aquela família, você vai ser responsável por aprisionar aquele cara ali no vício da pornografia. Você vai ser responsável por aprisionar aquela pessoa no vício das drogas. Acontece. A palavra de Deus fala que há demônios que seguem até a 4ª geração de uma pessoa. Você, seu filho, seus netos, bisnetos,
acompanha até a 4ª geração de uma pessoa. Por isso que, sabiamente, a igreja hoje também faz acampamentos, né, promove orações de cura de geração, libertação de geração lá na sua árvore genealógica. Entende? Você está entendendo a gravidade da coisa? Não sei se vocês séria. também estão entendendo a gravidade das coisas. Por isso que não dá pra gente brincar de ministério de música. Não dá. Porque o negócio é muito sério. Literalmente você entra no terreno do inimigo e recupera tudo que ele roubou. Nós somos essas pessoas aí. Entende? É uma responsabilidade muito grande, né? Como eu estava falando sobre tem coisas que só acontecem se nós estivermos lá, ministros de músicas, ministério de música, aquele que tem o ministério de música, né, que é levantado por Deus. Só vai acontecer quando a gente estiver lá, cara. Porque nós somos responsáveis pelo louvor na casa de Deus. E o louvor é aquele que prepara o coração para a graça de Deus acontecer. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, só quem podia carregar a Arca da Aliança era quem? Eram os levitas. Os levitas. Meu irmão, vai outra pessoa tentar colocar a mão na Arca da Aliança, o que acontecia? Não sobrava nem a roupa. Falava que o Espírito de Deus descia e consumia tudo. Sobrava nada, nem osso, nem cabelo, sobrava nada. Só os levitas, só quem era da tribo de Levi podia carregar a Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança, meu irmão? Era o próprio Deus ali. Era a presença do próprio Deus. Tanto é que quando alguém chegava para poder atacar o povo de Deus, falava assim, cara, a Arca da Aliança está com eles lá. Não vai não. Não vai não, senão vai dar ruim pra gente. É certo dar ruim. Não vai não, que a Arca da Aliança está lá com eles, cara. E o Deus deles estão com eles. Então, olha o que nós carregamos. Né? Olha o que nós trazemos. Então, assim, é muito sério. Então, quando eu entrei no Ministério de Música, eu fiquei uns 3 a 6 meses, cara. Sentadinho e falo assim, antes de você participar do Ministério de Música, você vai ter que fazer algum curso de formação. E o primeiro curso que eu fiz foi o FAC, com 12 anos. 12, 13 anos. Quem estava lá? Júnior do Fruto de Medjugorje, João, a galera toda. Menos o Leandro, que tinha ido para um outro encontro. Que Leandro a gente só foi se conhecer depois que era um encontro que a gente... Uma coisa, a gente sempre estava sempre promovendo alguma coisa em Suruí para poder promover a evangelização. E lá em Suruí tinha um espaço Água Viva, que o Zé Carlos, beijão Zé Carlos, se você também ver a gente aí por esse link. E ele promovia, que era o Espaço Água Viva, porque o nome do grupo de oração de Suruí é Água Viva. Então, o Espaço Água Viva acontecia e chamava muitos galera de ministério. Novo Viver já foi, Terra Nova na época já foi também. Vários ministérios, né, que iam para lá. E aí, foi aí que eu encontrei Leandro, né, que a gente se encontrou. Porque até então a gente sempre contava. Leandro sempre ouvia falar de mim. Pô, cara, eu tenho que conhecer o Éder, lá de Suruí, 12, 13 anos. Né, gente? E, pô, você tem que ir lá para Suruí conhecer o Éder. E falou, cara, tu tem que conhecer Leandrinho Gospel, porque a gente achava que conhecia como Leandrinho Gospel. Tem que conhecer Leandrinho Gospel. Cara, pô, ele tá doido para te conhecer. E ficava falando isso um do outro. Então foi fomentando. E quando a gente se encontrou mesmo, parece que a gente já se conhecia. Parece que a gente já se conhecia há anos. E a gente mostrava a composição um para o outro. Nos encontros, a gente sempre se encontrava nos encontros que tinham, nos congressos, né? E o Medjugorje, então, começou e foi aquele boom, né? A galera foi. E é, assim, uma pessoa que deixa muita saudade, né? Porque é um irmão, cantou no meu casamento. Ele é um cara muito fantástico. Formidável. É assim, é um espaço no peito que fica vazio, né? A gente fala que a nossa família sanguínea
é a família que a gente não escolhe. Mas amigo é a família que a gente escolhe. Sim. Né? Então é o nosso coração que mora fora do peito. Né? Então, assim, como eu sempre falava com ele, negão, voz de trovão. Hoje eu falo que é São Negão, voz de trovão. Que a gente, assim, cara, sente muita falta, né? É um cara que a gente se encontrar e fala, pô, meu irmão, tô cansadão. Fala, minha tia tá em casa, ela falou que ia fazer um estrogonofe e a chave tá em tal lugar. Vai lá. Toma um banho. Minhas camisas que eu perdi, que eu nunca mais recuperei. Ia pra lá e quando às vezes eu chegava de algum lugar, ele tava lá, deitado, vendo televisão. E pô, pega o violão lá. E pegava o violão, começava a rezar e começava a cantar. E tem coisas escritas lá que a gente nunca terminou, porque não era para terminar, era a oração que a gente ia escrevendo, né? É um cara, assim, quando ele partiu, né? Pegou todo mundo uma surpresa. Surpresa, né? E a gente sentiu o baque que é a nossa diocese, de modo geral, na música, sentiu, né? A gente perdeu, assim, quando a gente fala que o músico tá ali em ordem de batalha, tá na frente, a gente lembra que ele realmente é aquele que carregava a aliança, a arca da aliança, mas era aquele também que batia o tambor ali na frente do grupo para marcar a posição do exército. Isso aí. Eu sempre falava, eu lembrava muito assim que um soldado nunca tá sozinho, né? Sempre tem que ter um outro cobrindo ali. E ele era aquele cara que fazia esse jogo. É por isso que o pessoal fala que cara, quartel você faz amigo. De verdade. No quartel. Protegendo a vida do outro. Porque tipo assim, por exemplo, quem é paraquedista? Quem é que confere teu paraquedas? Não é você, não. É teu canga. É o cara que... Tipo, é o 01 e o 02. Que tá ali. Ali você faz amizade de verdade. Porque você confia a tua vida a ele, cara. Coisa que você às vezes não confia nem teu pai e tua mãe, mas você confia a ele. Até o canga, meu irmão. Então, assim, no Ministério de Música, nós também temos, né? Tem Moisés, tem os seus sucessores lá, tem Eliseu e tem outro cara lá que anda com ele, entendeu? Então, assim, a gente na frente, também no Antigo Testamento, nós andávamos, né? À frente da batalha, quem ia? Os músicos. Começava entoando louvor ali, meu irmão. E viu o anjo de Deus e decepava todo mundo. Né? Então, assim, é muito importante a formação do músico antes de entrar para o Ministério de Música ou criar um Ministério de Música. Primeiro é importante ilumina tudo, traz tudo para a luz. Não haja nada nas trevas, não haja nada no escuro, não haja nada, cara, traz para a luz. E o Monsenhor Jonas Abib, ele sempre falava que nunca tome uma decisão importante na sua vida antes de uma boa confissão e comungar. Faça isso. Porque senão, isso também é iluminar. Porque senão você corre o risco de errar. Sim. De errar, entendeu? Então, assim, eu vejo que Ministério de Música, porque assim, quando a gente acostuma, tem um ditado que fala que quando a gente acostuma com as coisas, ela perde o valor, alguma coisa assim. E o que acontece hoje, cara? Muita gente se acostumou com tudo. Se acostumou a ir à missa. Ou se acostumou a não ir à missa. Se acostumou a tocar todo dia, a cantar todo dia. Aquilo vai se tornando uma coisa ordinária. Não é mais extraordinária. Não é mais sobrenatural. E virou um costume. Já não está nem te dando mais efeito, né? Você já perde o efeito da graça, daquela graça que perdeu a sacralidade. Entendeu? Se acostumou. Você simplesmente se acostumou. E esse é um grande perigo, né? Que a gente, como músico, sofre. Não só como músico,
né? De um modo geral. Mas a gente como músico principalmente. Porque às vezes você está ali servindo na missa, ali, tá tocando e às vezes a preocupação com a música, até a preocupação com a música te tira a atenção do que está sendo ali na liturgia, o que Deus está falando através daquela liturgia. E isso também é perigosíssimo, né? Porque a gente cai nisso realmente. A pessoa acaba caindo na desconcentração, a desconcentração acaba te trazendo uma banalidade do momento, porque você deixa de viver aquela experiência e aí cai no ordinário, como você falou. Porque assim, tem certas coisas que não tem como, é indivisível. Você estar preocupado, o zelo pela minha casa, pela tua casa me consome. Uhum. Às vezes não é o fato da distração, é o zelo. A gente precisa apurar isso daí. Entendeu? É o zelo. Você está conferindo ali, coisa e tal, tá dando as diretrizes, porque Deus está colocando. Porque o frontman geralmente é aquele cara que recebe a visão. Sim. Né? Aí você, não, vamos mudar essa música aqui, vamos tocar porque Deus está conduzindo por esse lado. E você muda ali em cima da hora. Você ensaiou, a música que vocês não ensaiaram tem que tocar, mas quem manda é Deus. A obra é dele. Entende? Então, assim, às vezes muda e às vezes sai melhor do que estava ensaiado. Daquela que estava ensaiada, entendeu? Mas assim, cara, são coisas que a gente precisa estar com nossos olhos muito abertos, né? Para a vontade de Deus. Porque senão, cara, a gente se perde mesmo. Entendeu? Se perde feio. Se perde feio. Assim, cara, claro, né? Você já contou a tua experiência com música, mas tem alguma experiência mesmo com a música, assim, que ela veio de uma maneira assim e te deu assim, uma mudança totalmente de diretriz assim, na sua vida, de repente um passo que você ia tomar. Porque a gente tem, né? Às vezes tem aquele momento que a gente tá meio fraco. E como tem? Aquela canção, bota pra gente essa experiência isso. Tem sim. Eu sempre costumo dizer pra mim mesmo, porque o ouvido que tá mais perto da minha boca é o meu, né? Uhum. Então eu sempre escuto primeiro. E antes de falar pra você, eu sempre pergunto a Deus: eu devo falar isso mesmo? Ou eu devo por esse caminho mesmo? E a maioria todas. Assim, tem coisas que você vai andando na rua, mas é porque Deus está tão dentro, a palavra está tão dentro, que você fica pensando nela o dia inteiro. Né? A Sagrada Escritura ela fala assim, que o mandamento que eu vos prescrevo, ele não está acima de vós para que não possa alcançar, e nem está acima das vossas capacidades para que não possa cumprir, mas ela está dentro de vós. Então, uma das minhas primeiras orações, quando eu entendi o que era a oração, foi assim, eu falei para Deus assim: Deus, eu quero amar a tua palavra. E eu te peço, que essas palavras que meus olhos vão capturando, ela nunca mais saia de dentro de mim. Essa foi a minha oração para Deus. E graças a Deus, Deus me concedeu. Porque se eu olho uma situação hoje, eu ilumino. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nem sempre eu vou acertar. Claro e evidente. E tem certas situações que Deus te permite passar por aquela vile oração e testemunho. Tem isso também. Deus não vai te privar de muitas coisas para aquilo se torne testemunho, oração e canção. Uma delas foi essa que eu estava tocando aqui antes da gente começar. Que era... Não sou merecedor do teu amor, mas tu insistes em me amar, em me amar, em me amar.
Eu não sou digno do teu perdão, mas tu insistes em me perdoar, em me perdoar, em me perdoar. Oh, Jesus, que amor é esse que não se cansa de me amar, de me amar. Oh, Jesus, que amor é esse que não se cansa de me amar, de me amar, de me amar. Se eu subo até o céu, lá tu estarás, ó Deus. Se eu desço mais profundo dos abismos, lá o teu amor me amará também. Oh, 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 Jesus, que amor é esse que não se cansa de me amar, de me amar. Oh, Jesus, que amor é esse que não se cansa de me amar, de me amar, de me amar. Jesus, que amor é esse? Que amor é esse, né? Essa música, tava rezando. Eu gosto muito de falar que eu gosto de rezar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor, né? Tá todo mundo, meu irmão, batendo apagado. Cabeça, apagado, outros estão fazendo um monte de coisa. Mas é uma brincadeira, né? Porque Deus não existe fila, né? Né? Mas eu sempre costumo dizer, irmão, de madrugada a fila é menor. Seu pedido chega mais rápido. Acho que é o silêncio, né? Aquilo que a gente falava lá no início, né? É. O silêncio da noite É o também que silêncio. traz essa calma no nosso coração, né? Teve essa e tem... Vamos ver se esse tom aqui vai ficar bom. Vou aumentar mais um pouquinho. Vamos lá. Essa também foi uma das orações de madrugada. Uou, 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 teu amor me conquistou e agora eu sei quem sou. Não sou mais o mesmo. Teu perdão veio sobre mim, me libertou e me faz sentir o homem mais feliz do mundo. Teu amor me conquistou e agora eu sei quem sou. Não sou mais o mesmo. Teu perdão veio sobre mim, me libertou e me faz sentir o homem mais feliz do mundo. Meus passos dou em tua direção. A voz que guia o
coração não me deixará desanimar nessa estrada. Eu sei em quem eu pus a minha fé. Passos largos, estou certo, Ele não me deixará desanimar nessa estrada. Eu sei quem eu pus a minha fé. Passos largos, estou certo, Ele não me deixará desanimar nessa estrada. Oh, oh. Ele não me deixará desanimar nessa estrada. Linda canção, né? Muito bonita essa canção. Foi um CD que você gravou com essa... Foi, assim, eu gravei ela solta. Ah, foi solta. Foi solta, né? E, assim, a primeira vez começou a vir testemunho. Uhum. Um testemunho muito próximo de nós, Padre Rodrigo Celso. Rodrigo. Aqui, paróquia de São Sebastião de Contendas. Ele, quando ele escutou essa música, ele estava no seminário, passando por um momento muito difícil, né? Porque são os combates na fé, né? Físico, espiritual. E das vezes ele tentando, aí falando, pô, quantas vezes eu pensei em desistir, mas eu ficava cantando, né? Ele não me deixará desanimar nessa estrada. Essa música... eu lembro, eu falei assim, não, já ouvi essa música, lembro dela, assim, não lembrava a letra, mas a primeira coisa que me impressionou nessa música, primeira vez que eu ouvi, é que assim, ela fala de um assunto sério, mas ela traz uma alegria na melodia dela. Traz. E assim, e essa alegria, né, do perdão, da misericórdia, de Deus estar conosco, essa alegria, ela traz na melodia. Eu achei muito interessante, né? Essa música, se eu não me engano, foi às 3 horas da manhã. Eu, o violão no meu quarto lá, né, ainda solteiro, e rezando pelo meu ministério. E aí eu comecei a cantar, né, fazendo memória, porque tem um salmo que fala o seguinte, ele fala assim, ó, é preciso que se recorde os grandes feitos do Senhor para que não haja um esmorecimento da fé. É necessário que a gente vá lembrando, recordando da onde eu vim, por onde Deus me conduziu, até onde Ele me fez chegar. E até aqui nos ajudou o Senhor Deus, né? Então, assim, é preciso perceber a mão de Deus ao longo da nossa história, né? É preciso perceber ao longo da nossa história a mão de Deus nos conduzindo. E aí eu comecei, né? Teu amor me conquistou e agora eu sei quem sou. Não sou mais o mesmo que nós estávamos falando lá, onde o fogo toca. O encontro não tem como voltar. Tudo se torna diferente. Teu perdão veio sobre mim, me libertou e por onde Deus foi me conduzindo. Me faz sentir o homem mais feliz do mundo, porque não existe felicidade maior. Já dizia o Papa Emérito Bento XVI, né? Ele, não sei se ele parafraseou algum santo, mas ele dizia que a verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Lá é verdadeira felicidade, estar no centro da vontade de Deus.
Então, o homem mais feliz do mundo, meus passos dou, porque nossa vida é uma caminhada, né? Ainda até a glória celeste, nossa pátria eterna. Meus passos dou em tua direção. Lembra do discernimento dos espíritos? Porque nessa parte também, eu estava falando assim, será que eu preciso parar o meu ministério? Será que não está na hora de parar? Será que não está na hora de parar? E aí eu lembrei do Monsenhor Jonas Abib no Festival de Música, quando a gente tirou em primeiro lugar, na Canção Nova. Que eu estava querendo desistir do meu ministério, e ele chegou para mim com aqueles olhos verdes, né? Aquele sorriso, aquela mãozinha assim, bateu no meu peito e disse, não desista, porque Deus ainda tem muito a fazer através do seu ministério. E quem tinha dito para ele que eu ia desistir naquele dia? Né? Então, eu tive um encontro com o profeta. Certeza. Eu tive um encontro com o profeta. Ele me deu um beijo, me abraçou e me entregou o troféu. Né? Mas o grande troféu foi o abraço dele, né? E a voz dele, né? Então, aí entra essa parte. A voz que guia o meu coração não me deixará desanimar nessa estrada. E às vezes a nossa visão parece que assim, está muito longe as coisas, né? Parece que nunca vão acontecer e parece que nunca vai chegar. Parece que todas as promessas que a gente leu estão tão distante, que será que nessa vida eu ainda verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos aqui? Será que ainda verei? Então entra essa parte, né? Olho longe, vida perto. Tá longe, mas Deus é o socorro bem presente nas nossas tribulações, diz o Salmo, né? Ele é o socorro bem presente. E Valmir Alencar já cantava esse mistério, né? Tão distante e tão próximo, tão oculto e tão claro, né? Então, ele também descobriu isso. Ele também teve essa experiência, né? Então, olho longe, vida perto, eu sei em quem eu pus a minha fé. São Paulo. Ele é fiel e justo para poder fazer valer todas as coisas. Passos largos, precisa apressar. Vambora, cara, precisa ter pressa. Passos largos, estou certo, ele não me deixará desanimar nessa estrada. Então, essa foi a minha memória que eu fui fazendo, de onde Deus me tirou, por onde Ele me conduziu e até onde Ele me fez chegar, né? E aí nasceu essa música. É porque rezando pela nossa história, a gente precisa rezar pela nossa história, cara. A gente precisa rezar pela nossa história. Porque tudo isso, Santo Agostinho já falava que é por essa história que Deus te faz buscar o céu. É por essa história tua de vida. Porque se você nega isso, Ritinha, ela foi uma das minhas acompanhadoras na Canção Nova quando eu fazia o caminho para ingressar na comunidade. Ritinha, beijão, te amo, minha irmã. A gente sempre fala isso um pro outro. Te amo porque criou um amor de irmão muito grande. E ela falava para mim nas formações, e ela falava, Éder, suas dificuldades precisam se tornar elementos de oração, nada de separação. Mas tudo na tua vida precisa te guiar, te levar para Deus. Então, Deus, eu te louvo por essa dificuldade que eu estou passando, por esse momento, por esse perrengue, por essa distância, por esse trabalho todo. Eu te louvo. Aconteceu uma situação, Deus, obrigado, eu te louvo, porque o Senhor está tirando isso da minha mente, né? E tudo mais. E visões, de repente, no momento de oração que você está tendo. E aí, Deus, eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor está fazendo algum furúnculo, está expurgando isso de mim, né? Então, tudo precisa se tornar elementos de oração, não de separação. Porque o diabo, ele semeia no nosso coração, realmente tenta semear, né? Não semeia, ele tenta. Porque Santo Antão,
ele vai falando sobre o pecado de pensamento. O pecado de pensamento, ele fala, aí ele vai explicando que o demônio, ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, mas ele trabalha por sugestividade. Ele sugere pensamentos por visões, ele tenta pelos 5 sentidos, né? Até pelo olfato. Porque, por exemplo, perfume feminino. Qual é o objetivo do perfume feminino e do perfume masculino? E aí eu entro numa área que é o nicho da minha esposa. Né? Ela é youtuber, fala sobre perfumes, né? Femininos e às vezes masculinos. E ela já fez muitos encontros com perfumistas renomados, né? Inclusive, um dos primeiros foi na Natura, foi onde ela começou a ganhar visibilidade. E hoje ela está aí com quase 300 mil seguidores reais no YouTube, né? Falando sobre perfume, né? Então é uma coisa assim que eu vivo diariamente na minha vida lá em casa. Um beijo, meu amor. Deus abençoe você, a sua vida, a mãe dos meus filhos, né? Aquela que rala pra caramba também lá. E aí ela falando, né, me explicando um pouco sobre perfume. E qual é a finalidade do perfume feminino? Despertar a atenção masculina. As notas. Então, entrou pelo teu olfato. Né? Tanto é que na arte da sedução feminina, isso já é desde Cleópatra, né? O perfume é uma coisa que mexe com teus hormônios, o perfume feminino. Por isso que mulher não deve usar perfume de homem e homem não deve usar perfume de mulher. Porque o perfume masculino foi feito para despertar a atenção olfativa da mulher. E o perfume feminino foi feito para poder despertar a atenção olfativa do homem. Então, aí, por exemplo, quando a mulher... Aí entra um pouco do curso de noivos, né? Quando a mulher ela tá naqueles dias, né, assim, preparando para a ovulação, os olhos ficam mais brilhantes, o cabelo fica mais brilhante, a pele fica viçosa, parece que a mulher está iluminada, né? E ela vai e coloca aquele perfume, passa perto do cidadão, meu irmão. Já era, acabou com a vida. Já era, acabou com o cidadão. Então aí ele chega, né? Aí desperta e tu fala, rapaz... o homem também age assim como os animais, né? Só que os animais são controlados, né? O homem, infelizmente, muitas vezes não se controla. Porque o que acontece? Quando o animal ele entra no cio, ele começa a liberar feromônios, né? Então o cachorro ou outro tipo de animal sabe que ela está pronta para acasalar. No mundo, no nosso mundo humano, né? Também libera. Então, tipo assim, a gente sente, mas não sabe, muitos não sabem que sente, não sabem o que acontece com ele, né? Aí, meu irmão, já vem com aquele perfume, aí... Já sabe que é fatal. Aí já, tipo assim, aberta a temporada de caça. Que acontece, né? E aí, por isso que às vezes fica um monte, né, de homem rodeando uma mulher, coisa e tal. Por quê? Porque ela tá no período de ovulação dela, já começa a liberar um pouco daquele cheiro, dos feromônios, dos hormônios dela, né? Cabelo fica bonito, pele fica bonita, olho fica aquele mel no olhar, né? Então, por isso a gente também foi conquistado pelas nossas esposas. Sim. Também, né? Bom, pessoal, a gente está encerrando esse podcast de modo um pouco diferente. Infelizmente, nós tivemos um problema com energia no local e nós aguardamos por horas e, infelizmente, a luz só foi retomada na parte da noite, né? E, infelizmente, não teve como fazer esse encerramento com o Éder, mas é uma pessoa que a gente ama de verdade, né? E vai contar com ele aqui outras vezes para partilhar mais vezes conosco. Queremos agradecer muito a presença do Éder e dizer a você também que você pode encontrar o Éder, pode levar o Éder aí na sua paróquia, no seu retiro, esse grande missionário da Igreja Católica. Pelas redes sociais você tem o Éder Souza Oficial, tem o canal do YouTube também, o Éder Souza Oficial. E não deixe de acompanhar este grande missionário que brevemente estará aqui conosco mais uma vez.
Éder, meu querido, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua missão. Que você também que acompanhou esse podcast até o final, que a bênção também chegue à sua casa. Que você possa divulgar conosco também esse trabalho, para que outras pessoas possam experimentar a mesma palavra, o mesmo Jesus que experimentamos através dessa conversa tão maravilhosa com esse irmão missionário. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.